Olá, eu sou o professor Rony e darei aula de ciências pelo sistema de ensino Uniavan. Olá pessoal, tudo bem? Iniciaremos agora o capítulo 4, cujo título é Terra no Espaço. Na página 4, na imagem, vocês veem um esquiador que caiu ao solo, levou um tombo. Difícil imaginar quem nunca tenha passado por isso na vida. Levar um tombo, cair, acontece porque nós todos estamos sujeitos a uma força chamada força da gravidade. A atração gravitacional é o que nos puxa para o chão. Na página 5, o título diz Lei da Gravitação Universal. A lei da gravitação universal é o que ajuda a explicar por que nosso corpo é atraído para o chão quando nós levamos um tombo. Essa lei ela foi formulada por Isaac Newton. O que diz a lei da gravitação universal? Essa lei diz que existe uma força chamada força da gravidade, e essa força é uma força de atração. Ou seja, os corpos são atraídos uns aos outros. Essa força ela varia de acordo com a massa do corpo. Corpos de maior massa tendem a exercer uma força maior. Corpos de menor massa tendem a exercer uma força menor. Então, aqui no planeta, eu posso dizer que o meu corpo está exercendo atração em relação ao planeta, assim como o planeta está exercendo atração em relação ao meu corpo. Porém, a massa do meu corpo ela é muito menor do que a massa do planeta. Razão essa pela qual o meu corpo cai em direção ao planeta, é atraído por ele, e o planeta não se desloca em relação ao meu corpo, por conta dessa diferença de massas. Virando a página, na página 6, nós temos uma situação interessante. Por que os satélites não caem na Terra? Como a gente sabe, o planeta Terra é um corpo de grande massa que exerce atração. Então, teoricamente, os satélites que estão em órbita deveriam cair. Porém, essa força de atração ela não se estende ao infinito, ela vai até determinado ponto. Os satélites eles são lançados para ficarem no exato ponto em que a força de atração é o suficiente para que ele não escape para o espaço, mas também fraca o suficiente para que o satélite não seja puxado em direção ao planeta. Esse limiar é bastante delicado, por isso o satélite tem que ser lançado com bastante precisão. Virando a página, na página 7, temos algumas atividades que estão relacionadas à força da gravidade. Na página 8, vamos estudar um assunto chamado aceleração da gravidade. Quando a gente deixa algum objeto cair ao chão, a gente consegue perceber a atração gravitacional do planeta em relação a esse objeto, mas como a distância é muito curta, a gente não consegue perceber a aceleração da gravidade. Um corpo, quando está em queda, ele tende a aumentar sua velocidade com o passar do tempo, conforme a queda for estendendo. Essa força de atração que um corpo exerce em relação ao outro, ela é chamada de força-peso. Existe uma fórmula bem simples para se calcular essa força, conforme a gente vê ali na página 8. A força-peso é calculada pela seguinte fórmula: peso é igual a massa do corpo vezes a gravidade do local. Diferentes astros no universo possuem diferentes gravidades. A gravidade na Terra é uma, a gravidade na Lua é outra, o que faz com que a aceleração da gravidade nesses locais sejam diferentes também. A aceleração da gravidade utiliza uma unidade chamada Newton. Essa unidade ela é produzida a partir das duas unidades que são calculadas na fórmula. A massa, que é representada por quilos, e a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado. Então, quilo por metro segundo ao quadrado forma uma unidade chamada Newton. Normalmente, no nosso dia a dia, a gente costuma utilizar peso para representar um número que nós vemos quando subimos numa balança, por exemplo. Mas isso aí é um erro conceitual. O valor que a gente vê quando sobe numa balança é a medida da massa do nosso corpo. O valor que eu vejo quando eu subo numa balança aqui no planeta Terra seria o mesmo valor que eu iria ver se subisse na balança lá na Lua, porque a massa ela não se modifica de acordo com a gravidade do local. Mas o peso meu aqui na Terra seria um e o meu peso na Lua seria outro, porque o peso ele inclui a aceleração da gravidade. Na página 9 nós temos uma tabela que mostra qual é o valor de aceleração da gravidade em diferentes astros do nosso sistema solar. Então, se as balanças medem a massa, como que se mede o peso? O peso é medido através de um aparelho chamado dinamômetro. Esse aparelho consiste basicamente em uma mola que é deformada pelo objeto que está sendo medido. Então, na figura abaixo, na página 9, na esquerda, temos um dinamômetro comum e temos a balança. A balança nada mais é do que um dinamômetro, pois ela também consiste de um material que está sendo deformado. A diferença é que a balança, ao invés de demonstrar um valor em newtons, ela consegue fazer uma conversão deste valor para massa, dando então a medida da massa do nosso corpo. Virando a página, na página 10, nós temos uma balança que mede efetivamente a massa, que é uma balança de pratos. Essa balança funciona da seguinte maneira: existe um objeto que tem a massa conhecida, que vai em um dos pratos, e no outro prato tem um objeto cuja massa eu quero conhecer. Quando esses pratos são alinhados, ficam na mesma posição, aí por comparação eu sei qual é o valor da massa do objeto a ser medido. No final da página 10 temos um exercício, e girando a página 11, temos mais um grupo de exercícios que são referentes a esse assunto.
Pessoal, na página 12 temos mais alguns exercícios que são referentes a esse assunto. Nos vemos no próximo vídeo.